hoje eu quero começar nessa live falando sobre, o tema dessa live é o quarto chakra, ou chakra do coração, Anahata. Então o nome em sânscrito desse chakra é Anahata. E este chakra, que é conhecido como chakra do coração, chakra cardíaco, ele é de extrema importância. Estou abrindo aqui só para conferir aqui no livro que eu estou usando aqui do Harish Johari, falando sobre este conhecimento. Então, Anahata, ele é o lótus do coração e ele tem, o desenho dele é uma flor, né, com 12 pétalas, um lótus de 12 pétalas. Para falar desse chakra, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Primeiro, uma pergunta muito falada no xamanismo. O seu caminho tem coração? Ou seja, o que significa que o seu caminho tem coração? Essa pergunta, o seu caminho tem coração? Seria equivalente a fazer a seguinte pergunta: a sua vida está centrada neste chakra do coração? Eu já sei que a resposta para a grande maioria de nós todos, na grande maioria do tempo da nossa vida, é não. Eu já posso afirmar que não. A nossa vida não está baseada nesse chakra. Se está baseada nele, está baseada no aspecto negativo dele e não no aspecto positivo desse chakra. E o que significa isso? O que esse chakra representa e qual a importância fundamental nele? Na verdade, esse chakra ele é de uma extrema importância. Todos os chakras têm muita importância, mas esse faz uma virada de chave na nossa vida. Então, quando você consegue trabalhar esse chakra adequadamente, a sua vida tem um salto evolutivo. Então, nós temos aqui, nessa região do peito, que é a região do chakra, para a grande maioria das pessoas, se eu perguntar para você aí agora, esta região aqui do seu peito está tensa ou está relaxada? Se você faz uma acupuntura, que acontece com muitas pessoas, e apertar aqui o centro do peito, esse lugar é um ponto de dor. Ele é um lugar dolorido, um lugar tenso para a maioria das pessoas. Basta você colocar o dedo aí, apertar e ver o estado que é. Para algumas pessoas é insuportável, inclusive, essa dor. E não consegue, inclusive, colocar uma agulha de acupuntura aí, porque é um lugar que dói. E para outro tanto de gente, para outro inúmero, talvez a maioria das pessoas, a percepção desse espaço interno aqui, ela não existe. Não existe uma percepção consciente desta região aqui. Quando eu faço meus trabalhos presenciais, costumo perguntar ou pedir para as pessoas sentirem esta região do peito e, na verdade, a grande maioria das vezes eu falo disso. Esse é um assunto que eu falo recorrentemente. Se vocês forem olhar no meu canal do YouTube, eu tenho vários vídeos falando sobre isso. Não diretamente sobre o chakra, mas sobre a abertura do coração. Então, por outro lado, as pessoas entendem que abrir o coração, que é o propósito desse chakra, e de alinhar e de curar essa energia, é abrir esta energia. Por outro lado, isso é entendido como uma excessiva emocionalidade. Por exemplo, eu tenho meu chakra cardíaco muito aberto, porque eu assisto um filme, eu começo a chorar, eu me envolvo com todo mundo, eu me perco, inclusive, nesse excesso de sensibilidade. Não, isso não é a mesma coisa. Isso é excesso de emocionalidade. Isto é uma sensibilidade perceptiva do campo, uma leitura do campo, é uma excesso, talvez, uma empatia que você se mistura, uma coisa que você não está sabendo lidar com as emoções do campo. Então, não se trata disso. Abrir esse chakra não significa isso. E por que fica essa confusão aqui? Porque aqui também, nessa região do peito, é a sede das nossas emoções. Então nós guardamos, é como se a gente lidasse com as nossas emoções, a maneira como nós lidamos com as nossas emoções é fazendo uma trava aqui nessa região do peito. Então como se a gente fosse um tambor. Ontem eu comecei a ter uma imagem de que nós somos tambores, aqueles tambores xamânicos, aqueles tambores, até tem um aqui, aqueles tambores onde você quando bate reverbera. Então o tambor xamânico ele é muito assim, né? Ele tem uma capacidade muito grande. Você
bate no tambor e o som ele vai e é exatamente isso que faz ele ser tão curador. Então quando você bate, e vamos imaginar que você seja esse tambor e bate algo e aquele som reverbera. Então quem bate nesse tambor são as experiências externas. Então assim, ou internas até também, mas vamos imaginar que alguém chega e faça algo que desagrade você. Então isso é como se batesse no seu tambor e reverbera dentro. Ou o contrário, quando vem uma coisa boa, positiva, também reverbera. Então nós somos sensíveis a essas vibrações que vêm de fora e quase sempre o centro deste tambor é justamente aqui. Bate aqui e reverbera. Isto gera emoções, geram pensamentos, geram sentimentos e às vezes sentimentos de dor, de baixa estima, de raiva e etc. Então, e como se a gente não souber, e se nós não soubermos lidar com essas emoções que são despertadas em nós pela ressonância ou pela provocação externa ou porque deflagrou algo em nós, qualquer fala de alguém, então nós tendemos, se a gente não sabe lidar com isso, a reagir a isso. Algumas pessoas reagem imediatamente, mas como? Reagem, por exemplo, pondo para fora, xingando, gritando, ou outros reagem segurando. Então, a maneira como nós reagimos ao externo, à provocação do externo, aqui eu estou falando provocação no sentido amplo e não porque alguém está te provocando negativamente, aos estímulos externos que provocam algo em nós, que deflagram, aos fatores que deflagram emoções em nós. Então, como que nós vamos lidar com isso? A gente vai lidar com isso muitas vezes, nós vamos reagir a isso. Então, nós temos uma atitude reativa. E essa reatividade, ela pode ser para fora ou para dentro. Para fora seria responder, xingar, me autoafirmar, etc. Ou para dentro, me questionar, me culpar ou ainda congelar. Então, para muitas, existe em todos nós uma grande quantidade de energia congelada nessa região. Ou seja, aqui está tenso, mas tenso de anos de tensão. E ali nós perdemos a sensibilidade de perceber que isso aqui está tenso. Então nós não conseguimos mais perceber esta região. Ela existe como uma grande tensão, como dor. Você percebe que você não respira direito. A respiração é curta, é que você tem dor nas costas, que você tem dor, que você está sempre num estado de congelamento, um estado de amortecimento, que as emoções estão amortecidas. Você já nem sente tanto e você só sente uma desconexão. Então, o que a gente começa a perceber é uma desconexão, um sentimento de vazio muito grande, de falta de vitalidade, de falta de prazer, de falta de alegria e especialmente falta de conexão. O que significa falta de conexão? É aquela sensação de sem graça na vida. Nada te atrai, nada dá graça. É como se você estivesse sozinho, isolado, desconectado, fechado em si mesmo e sem graça. Então, quando o nosso chakra cardíaco ele se fecha, existe essa sensação de que você é um ser isolado do mundo, que ninguém te entende, e você já está meio desistente, meio frio. Então é uma frieza que aparece aqui por falta de abertura desse chakra cardíaco. Então, como que nós podemos trabalhar isso? Então esse chakra, o que ele vai falar para nós? Então, enquanto o primeiro chakra, ele fala de segurança, o segundo ele vai falar das nossas relações com a sensibilidade, com o prazer, a sombra do segundo chakra é a culpa, o terceiro chakra, ele é o chakra do poder pessoal, é você ter essa força, essa coragem. Aqui ele vai falar de relação, da nossa capacidade de relacionar, a princípio conosco mesmo, depois com o outro, com o externo, incluindo aí a natureza, a vida,
esta relação, esta abertura sensível para perceber a vida. Então aqui começa o sentido de totalidade. Antes não. Antes nós tínhamos apenas um sentido de individualidade muito fechado dentro de nós mesmos. E aqui já começa a abrir para perceber. Quando o nosso chakra se abre, você começa naturalmente e sem forçar a perceber, por exemplo, acabei de perceber aqui, um som de pássaros. Mas esse som de pássaros, se eu estou com isso aqui fechado, eu não estou percebendo, eu não percebo o entorno. Então, aquela situação onde a pessoa, e vocês talvez tenham já vivido com pessoas assim, ou talvez você mesmo tenha se percebido assim, é quando a gente vibra numa energia de indiferença. E essa indiferença não é que você quis ser indiferente, é que ela está indiferente, você está indiferente. Então aparece uma coisa na rua, aquilo não te comove, não te toca, você nem percebe. Às vezes tem uma pessoa do seu lado ali, precisando que você ajude a carregar uma sacola, você nem vê, não percebe. Não percebe um pôr do sol, o barulho dos pássaros, você não entra nesta relação sutil, sensível com a vida, que nos faz sentir integrados. O resultado positivo é uma sensação de integração, é uma saída dessa sensação de isolamento e de estou sozinho no mundo. Então aqui nós começamos a perceber que nós somos parte de uma totalidade, que as forças do universo conversam com você, você se sente querido, amado, não é por meu pai ou minha mãe, ou por fulano ou ciclano, isso também pode ser, mas é um amor diferente, é um amor da sua própria essência, da própria divindade, um amor é como se fosse assim, o amor está no ar. Então você se sente acolhido, acariciado pelo vento, pelo som, é uma sensação que nasce naturalmente de estar grato, de estar integrado na existência. Então, veja bem, este chakra ele é de fundamental importância, porque este estado é um estado que todos nós precisamos sentir, porque senão a gente se adoece, senão nós vamos entrar para a nossa caverna e ali e reforçar todos os padrões egóicos que são anteriores, que fazem parte da estrutura, digamos assim, do nosso ego, e de querer competir para ter valor, disso, aquilo, e todas essas histórias que são do primeiro chakra e do segundo e até do terceiro. Porque como você não experimentou ainda esta abertura, então você vai sentir que o seu lugar no mundo depende dessas questões. Depende de você brigar, ou depende de você lutar, ou reagir, ou defender seu ponto de vista e etc e tal. Sendo que quando você começa a abrir este chakra cardíaco, estas ideias anteriores, elas vão sendo colocadas em xeque. Por quê? Porque não faz muito sentido, porque naturalmente perde o sentido, porque você está se sentindo mais integrado à sua energia de alma. E ali a energia da nossa alma, ela nos sustenta, ela nos abastece, muito mais do que qualquer outra coisa que possa nos abastecer. Esta energia de alma que nos traz plenitude, ela é muito mais poderosa do que a energia que a gente consegue nas nossas relações egóicas. É como se fosse assim, a energia das nossas relações, por mais que você tenha gastado energia nisso, ela é como se fosse uma xícara de água, enquanto que a energia da alma para você é uma cachoeira de água pura e cristalina. Então, você, além de beber água, você se refresca, você descansa, você usufrui. Então, é muito mais do que um copinho de água. Se for a energia de um copinho de água, e num ambiente onde todo mundo está desértico, então esse copinho de água, ele pode ter uma guerra por causa de um copo de água. Então, e sendo que você tem disponível uma grande cachoeira, não precisa brigar por causa de um copo de água. Então, veja bem, aí está
Aí está o ponto. Como abrir esse chakra? E esse é o grande problema. Então, nós entendemos que é isso aí. Mas como é que eu vou abrir esse chakra? Porque esse chakra não é fácil de abrir. Ele não é verdadeiramente um chakra fácil de abrir. E é aí que a gente precisa compreender o que nós estamos trabalhando. Qual é o caminho? Pode ser um caminho de uma vida. Mas qual é o caminho? Esse é o ponto. Porque a gente pode estar dando volta à toa e sendo que não estamos indo no caminho. No caminho de abertura desse chakra cardíaco. O que significa abri-lo? E como? E que técnica? E que movimento interno? Mais que uma técnica, qual é o movimento que eu preciso fazer na direção da abertura desse chakra? Veja bem, uma coisa que todos os mestres falam, mas que a gente, por acaso, não sei porquê, não acredita. Porque é algo muito simples, porém difícil. Mas é simples, mas é difícil. Que é manter a sua atenção, o seu foco de atenção aqui no peito. É isso que eu falo sempre. Eu falo sempre. Mas por quê? É só isso? Eu não tenho que fazer um curso, um retiro, outro curso, outra coisa? Às vezes você precisa fazer. Às vezes a gente precisa. Por quê? Este chakra aqui, ele também é a sede das emoções. Então aqui também estão as nossas dores infantis e a gente precisa acolher as nossas emoções e saber acolhê-las. Aliás, por coincidência, este dia que eu estou falando desse chakra é o dia que eu vou dar um curso uma aula sobre a criança interior, hoje à noite, no meu canal do YouTube. Você pode se inscrever, porque é gratuito, mas tem que se inscrever para você receber o link na hora da aula. É hoje às 20 horas. Eu vou falar justamente da dor da criança interior. Então aqui é um lugar onde eu preciso curar a criança. Por quê? Porque senão eu não vou conseguir abrir o chakra. Porque tem uma dor tão grande ali, então eu preciso curar. Mas na prática diária, o que seria isso? É conseguir primeiro perceber essa musculatura que envolve o corpo físico do coração e entrar em contato com ela. Porque o que ocorre quando a gente fecha este chakra? O que eu estou fechando? A minha capacidade de sentir. Quando eu fecho o chakra cardíaco, o que eu estou fechando junto? A minha capacidade de sentir. E quando eu não sinto, para onde a minha atenção vai? Veja bem, gente, vamos entender o que é atenção. A atenção é uma lanterna. Atenção é uma lanterna. Eu vou colocar a minha atenção neste livro que eu estou aqui com ele, tá? Então eu vou colocar a minha atenção. Então quando eu coloco a minha atenção aqui, eu fico totalmente concentrada nesta percepção. Isto é a atenção. Então, atenção é uma capacidade da nossa consciência de dar-se conta de alguma coisa. Então, a minha lanterna de atenção, quando ela está para fora, eu estou olhando aqui agora para vocês, então eu estou vendo aqui. Estou vendo que a Karina entrou, que a Marina entrou, então eu estou colocando a minha atenção aqui, ao mesmo tempo que estou colocando a minha atenção no que eu estou falando. Então, a atenção é a capacidade de dar-se conta. Então, eu pego a minha atenção, que é essa lanterna, e viro ela para aqui para o peito. Então, eu vou começar a perceber isto aqui. Eu vou fazer isso com vocês agora. Percebam que você tem uma região do peito aqui, dessa caixa torácica. Quando eu não percebo isso, quando eu fecho a minha capacidade de sentir, a minha atenção se volta para a mente. É natural que seja assim. Aí, o foco da nossa vida fica mental. E esse é o efeito colateral de fechar o chakra. Este chakra, especialmente. Então, quando eu estou com esse chakra fechado e a minha atenção não está aqui, aonde ela está? Na mente. Só que quando a minha atenção vai para a mente, nós temos o grande problema que a mente é instável e ela pipoca. É como se a sua vida, a sua bússola, se você vai sair daqui, logo depois que eu terminar essa live, eu vou sair daqui do sítio e vou para Belo Horizonte. Vou pegar o carro, pegar a BR. Então, é como se o meu GPS, o meu Waze, ele tivesse
conectado com uma borboleta, ou com um mosquito, ou com um pássaro que voa, e que voa para lá e para cá. Então, como é que vai funcionar este meu Waze? Ele vai funcionar hora para cá, hora para lá, hora para cá, hora para lá, porque ele não tem um ponto fixo de atenção. Então, quando nossa atenção sai do coração e ela se ancora na mente, que é o que acontece, e a nossa mente ela é da natureza da mente, ela é ar, então ela é como se fosse uma folha solta. Então ela vai para lá do A, para o B, para o C, ela voa ali, ela voa aqui, ela vai para o passado, ela vai para frente, vai para trás, vai para o futuro, revisita um monte de coisa. Então você se perde e você fica mental demais e sem uma orientação. Isso significa que o seu caminho tem coração. Ou seja, você se orienta por energia do coração, mas não é pelo coração emocional. É pelo chakra cardíaco. E aí, quando a nossa atenção se volta para a mente, nós conhecemos tudo isso aí, gente, o que a gente conhece. Então, a gente vaga de rede social em rede social, de assuntos e WhatsApp, manda mensagem aqui, manda mensagem ali, e se ocupa de saber se você está meio apaixonado por alguém, você vai lá stalkear o Instagram dele, aí fica com raiva porque curtiu não sei quem, aí não sei mesmo o que, porque alguém começou a seguir essa pessoa, e aí você olha isso, começa a se comparar, e aí você começa a ficar péssimo, quando no meio do dia você já rodou o planeta com a sua mente, pensando milhões de coisas sem lógica, na maioria das vezes, sem lógica nenhuma. E aquilo gerando emoções, que é o grande problema, e que acumulam aqui, nesse peito. Então, ou seja, você vai caçando o lixo e enfia dentro do seu chakra cardíaco. Então, a nossa atenção, ela precisa estar direcionada para essa região aqui. Essa lanterna vira para cá. Então, eu preciso sentir essa sensação aqui. O que passa aqui agora? Mas é o que passa em termos de tensão. Esse é o ponto-chave da história. Passa que eu estou aqui chateado, e porque aconteceu isso, e aconteceu aquilo. Aí eu conto uma história, aí eu aumento, aí eu choro. Não estou falando disso. Eu não estou falando para você focar na narrativa que tem aqui emocional, no eco emocional que está aqui. Aqui tem um lixo emocional. Então tem um monte de ressonância, de sons variados, de histórias variadas que você colocou ali. É como se tivesse vários radinhos. Você vai chegar num espaço que antes de limpar, ele tem várias histórias contando, vários rádios contando cada uma novela sua. Algumas eu tenho que olhar mesmo, mas não é desse jeito que se olha. Esse que é o ponto. Então, ali tem um monte de narrativa, então eu vou sentir aqui no meu coração. Aí as pessoas pensam o quê? Eu vou lembrar de novo daquela tristeza que eu tive lá na infância, que minha mãe me abandonou, que meu pai não gostou de mim, que eu fui isso, que eu fui aquilo, que eu fui traída, que eu sou feia, que eu sou isso, que sou aquilo. Bom, o que você fez? Nada. Você não abriu o seu coração, nem sequer você entrou em contato com essa energia. Você entrou em contato com o lixo que não deixa você entrar em contato com essa energia. Então, eu sempre comparo, eu já falei isso várias vezes. Eu comparo, eu tive essa ideia na minha cabeça, para mim ela é perfeita. Isso aqui é um chakra parecido com uma grande catedral. Nas escadarias dessa catedral estão as nossas emoções. Você nem sequer chegou na catedral. Você está lá nas escadarias, com aquele tanto de mendigo, com aquela sujeira da rua, com aquele povo pedindo. São os nossos mendigos. Então, eu preciso passar por isso. Não é? Eu preciso fazer um trabalho correto com essa escadaria antes de entrar no chakra. O chakra em si, a energia desse chakra, você vai conseguir percebê-lo percebendo a tensão e não a história. A tensão que ficou aqui. Então aqui está fechado. Ou seja, eu estou percebendo corporalmente que aqui tem uma tensão corporal. Então eu sinto essa tensão corporal. E presto atenção nela e fico nela um pouco. Quando você percebe essa tensão corporal, só de olhar para ela, você consegue perceber que ela solta um pouco. Se você mantém a atenção ali e traz a sua respiração consciente até ali, e solto, e vou me permitindo durante o dia todo ficar sempre prestando atenção se aqui está tenso ou não. Aqui precisa estar solto.
Se você solta aqui, até essas histórias, elas vão se soltando. Quando o que faz essas histórias se colarem aí, essas energias todas se colarem, é justamente porque aqui fica tenso. Então, quando aqui fica tenso, isso aqui tem uma capacidade atrativa de colar outras coisas, outros pedacinhos de papel, de histórias, de fotografia, sei lá do que, vão se colando ali, porque ele atrai isso. Por ressonância, atrai essas coisas. Então, quando eu solto, essas coisas vão se soltando naturalmente. Elas vão se soltando naturalmente. Então, essa limpeza do chakra, ela começa com a capacidade de soltar. Não significa que eu não tenho que fazer algum trabalho terapêutico, que é isso que eu vou falar à noite. Mas eu vou saber qual. Eu vou saber qual e como fazer esse trabalho terapêutico. Então aqui eu preciso aprender no dia a dia, nas 24 horas, 24 não, porque você vai estar dormindo algumas, nas horas onde você está acordado. Nós precisamos de perceber este chakra enquanto você faz outra coisa. Perceber os seus estados de tensão e soltar. Perceber que você está assim e soltar. Perceber cada minuto da sua percepção. Por isso que é simples e dificílimo. Então, é simples, mas é dificílimo. É dificílimo por quê? Porque a gente esquece de fazer isso. E por esquecer de fazer isso, e isso ser a sensação mais presente em todo mundo, nós imaginamos, a mente fala, não é isso não. Eu vou fazer um curso, porque aí eu vou descobrir alguma coisa. Eu vou fazer alguma coisa. Ninguém vai fazer essa tarefa para você. A tarefa de soltar cabe a cada um em particular. Então, para todos nós temos essa tarefa existencial de nos tornarmos conscientes. Isto é tornar consciente. É resgatar a nossa sensibilidade. Não estou sentindo nada. Isso já é uma sensação. Estou sentindo que eu sou um bloco de gelo, eu não sinto nada. Então perceba que você é um bloco de gelo, isso é a primeira sensação. E quando você fica consciente dos seus estados, e o que nos tira dessa vontade ou desse querer ficar consciente? Muitas vezes são as nossas autoafirmações. Não é nada disso não. Tá tudo errado isso aí. Não é nada disso. Ok, tá tudo errado, então siga do seu jeito. Mas não todos os mestres vão falar dessa capacidade de sentir que precisa ser resgatada. Então vamos ver os grandes mestres que nós temos. Eckhart Tolle, ele vai falar desse corpo de dor. Cada um vai dar um nome diferente para isso. O corpo de dor. O que é o corpo de dor? Esse corpo de tensão que acompanha as emoções e que você precisa soltar. E não tem trabalho que vai soltar. Qualquer coisa que alguém for fazer, ele vai ser convidado a fazer isso. Num caminho espiritual. Vai ser convidado a fazer isso. Mas isso é difícil. É difícil, não é? Ninguém diz que é fácil. É simples, mas é difícil. Foi o que eu falei. É simples na fórmula. É tipo assim, hoje é fácil fazer um café. É só pegar o café e jogar água quente lá. Onde pode ser difícil? Hoje, porque o café está caríssimo. Então, pode ser difícil porque o café está inacessível. Beleza. Mas é fácil a fórmula. A fórmula é só pôr água quente e não pode café. É fácil fazer um café. Essa fórmula aqui é fácil. É só soltar. Mas é difícil porque a gente não lembra de fazer isso. E por quê? Porque não lembramos. E porque é tão simples, a gente acha que não pode ser só isso. Nossa, mas está debaixo do meu nariz. E eu não pensei nisso? Está debaixo do seu nariz mesmo. E talvez você não tenha pensado. Por que você não pensou? Porque você não ainda, talvez, não tenha sentido o efeito de fazer isso, porque eu não conseguiu fazer há muito tempo. O efeito de fazer isso e conseguir sentir que aqui está solto, começa a nascer naturalmente uma gratidão e um sentido de conexão. Primeira coisa. Então, e uma sensação de plenitude e um calor começa a nascer daqui. A primeira vez que eu ouvi falar disso, quando eu tinha 33 anos, um mestre falou o seguinte, o meu mestre da época,
Ele falou o seguinte: um dia você vai sentir o sol nascer no seu coração. Aquilo me tocou. Um dia eu vou conseguir sentir o sol nascer no meu coração. E eu me lembro que eu estava no sul do Chile, na Cordilheira dos Andes, e levantei muito cedo e fiquei lá meditando, e aquele sol nascendo na montanha, aquele frio e aquela delícia, né, o sol aquecendo, aquela coisa maravilhosa. A Cordilheira dos Andes para mim é um espetáculo maravilhoso. Então aquela imagem ficou tão fortemente gravada em mim. Ele tinha falado o dia na palestra anterior: um dia vocês vão sentir o sol nascer no seu coração. E eu fiquei sentada ali, falei assim: um dia eu vou conseguir sentir esse sol nascendo no meu coração. E fiquei ali, e fiquei ali, e fiquei ali. E ali aconteceu algo que de fato eu senti aquele calor dentro do meu coração. Fiquei horas ali esperando o sol nascer no meu coração. Era um domingo e não tinha nada que fazer. Então eu fiquei ali parada, esperando esse sol. O estado relaxado que eu estava e de percepção do coração, porque ele falou que o sol ia nascer no coração, me obrigou a olhar e a entrar em contato com essa região do peito. E aí o fato de eu observar isso relaxou aqui o meu coração, e é como se um sol nascesse no meu coração. E ali, quando o sol nasce, toda vez que você consegue soltar essa região e entrar em contato, eu até recomendo que você coloque a mão a princípio, porque essa região aqui é muito pouco perceptível para as pessoas. Então, quando a gente coloca a mão, na hora de dormir, põe a mão aqui e comece a inspirar e a soltar. Faça isso na hora de dormir, por exemplo, em vez de ficar no Instagram e dormir no Instagram, que tensiona aqui, em vez de soltar. Ali põe a mão no seu coração e respira. E solta. Respira e solta. E vai observando como está. Veja bem, o que é um erro nesse tipo de meditação? Eu vou colocar aqui e vou imaginar. Não preciso imaginar. Ele vai nascer sozinho. Eu não preciso pôr uma imagem mental aqui. E é isso que muita gente faz quando vai meditar. Ele cria uma imagem mental e força essa imagem para dentro do seu sistema. A imagem vem da mente. Toda vez que a gente cria, eu crio uma imagem, visualize uma luz entrando. Quem é que está visualizando? A mente. A mente. A imagem não surgiu do nada, ela foi criada. Então isso aí não é bom, não é eficiente, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando, olha como quem observa, nesse momento está tenso. Onde está tenso? A gente vai apurando essa sensação. Aí você vai perceber que aqui está tenso. Ou que tem 2 dias que eu estava sentindo uma tensão atrás do olho. Eu parava para fazer isso. A tensão que vinha era atrás do meu olho. Estava com um pouquinho de dor de cabeça, que eu não estava nem me dando conta. Aí comecei a observar essa dor de cabeça. Olho, percebo, fico atenta, muito presente. É disso que eu estou falando, só isso. Não preciso visualizar nem seres, nem luz, nem Saint Germain, nem nada, nem ninguém curando, nada. Aliás, nem deve nesse caso. Simplesmente observe o estado tal qual ele é. Ele está tenso? Então eu vou continuar observando. E o que cura é a respiração consciente que chega ali e o estado cada vez mais relaxado, que vai soltando essa energia. Então você vai entrando em contato naturalmente com o estado de gratidão. É natural, não é forçado, não é imposto. Estou sentindo gratidão. Aí todos os meus WhatsApps têm gratidão. Isso é da mente, isso não é do coração. É melhor a gente ter uma linguagem menos violenta, eu acho bom, mas não é disso que eu estou falando. Isso é só uma etiqueta. Isso não é de fato o conteúdo. O conteúdo é a capacidade de abrir essa região aqui, que é a tarefa existencial, espiritual que nos é colocado para todos nós. Todos nós vamos ter que fazer isso um momento da nossa vida. A gente vai ter que fazer se você quiser passar por um caminho espiritual verdadeiro e autêntico. Senão não. Ainda não. Senão,
Aí nós vamos ficar só naquelas coisas que são importantes também, de trabalhar o medo e tudo mais, tudo mais. Mas esse salto do terceiro para o quarto chakra é um grande salto. É um grande salto. Então, a tarefa que eu estou passando para vocês hoje é prestar atenção nisso que eu estou falando. Só isso, não aumenta mais nada. Não inventa de pôr uma imagem, não precisa pôr nada. 0, 0, 0, 0 de imaginação. Ao contrário, eu quero tirar da cabeça. É zero imaginação, zero tudo. Apenas esteja aqui e sinta aqui. E lembre, depois perceba quantas vezes você lembrou disso durante o dia. Possivelmente vai passar 7 dias sem lembrar. Depois um dia lembra. Aí passa mais 7, nem lembrou. Aí um dia lembra. Porque nós somos esquecidos, porque a gente é capturado pela mente. Que aí começa a projetar coisas, pererê, parará. E cadê seu coração? Já esqueci que eu existo, que ele existe. Nem sabia que eu tinha coração. Então a gente vai demorar a acordar, a perceber. Vai demorar mesmo, mas eu quero que vocês entendam qual é o despertador. Ah, o despertador tocou, deixa eu prestar atenção. Gurdjieff falava assim, tem uma prática deles, não do Gurdjieff em si, mas do grupo do Gurdjieff, que eu participei um tempo, que a cada vez que você passasse por uma porta, você ia lembrar que você existe. O que significa que eu lembrar que eu existo? Lembrar disso, dar-se conta desse ser aqui. Acho que eu passei um ano em portas sem lembrar. Um ano. Toda hora eu passo numa porta. Que dia que eu lembro que estou passando numa porta, e aí se tiver um sino na porta, é capaz que a gente não lembra. Se tiver um obstáculo, você bate na cabeça, é capaz que você esquece do que aconteceu. Então, porque a grande prisão nossa é a mente. E aqui eu quero deixar uma observação importante. Na verdade, eu ia até começar com essa observação. Você sente que a vida está passando mais rápido? Porque todo mundo diz isso. Por que será que a vida está passando mais rápido? Porque os estados de presença estão cada vez menores. Tem um filme que eu assisti que eu achei incrível. Eu esqueci o nome inteiro do filme, mas tem vários desse jeito. Mas é que esse foi muito, muito interessante. Eu acho que se chama Eu Não Me Esqueço de Você. Alguma coisa desse jeito, por aí o filme. Esse filme, eu acho que é um filme argentino, se não me engano. Eu vou dar spoiler, mas é importante. Esse filme começa com um casal apaixonado e se casando. E aí aparece o primeiro ano de casamento deles, eles fazendo uma festa. Aí faz uma festa, comemora. Aí o filme passa-se umas cenas assim aleatórias, ele trabalhando não sei o quê. E aí ele volta para casa, está no segundo aniversário de casamento. E aí ele fala assim, nossa, nem percebi. O tempo passou muito rápido. Como assim passou de um ano para outro? O filme vai dando uma aflição, porque o filme ele se dá conta a cada ano do aniversário dele. Depois ele vê a mulher dele grávida no terceiro ano e fala, você engravidou? Aí ela olha assim. Então, o que está acontecendo? Isso, na perspectiva dele, ele está acelerado. Então, o que acontece que a gente perde a noção do tempo passando e o tempo sendo muito rápido? Na minha percepção, o que está acontecendo é que a gente está aumentando o automatismo. Então, a gente só se dá conta, nossa, já é Natal? Nossa, já passou o Carnaval? Nossa, já é isso? Por quê? Porque nós estamos cada vez menos na nossa ação do dia a dia. Então, nós estamos cada vez mais adormecidos. Então, quanto mais te parece que o tempo está passando rápido, muito provavelmente fique atento, porque isso é sintoma de automatismo. É sintoma que a gente está perdendo essa conexão com esse espaço do coração. E a gente está na mente. E como a mente é assim, acelerada, então toda a sua percepção vem dessa percepção mental que ela é acelerada, impermanente, que voa feito uma folha, como voa feito vento e vai para lá e para cá e você sumiu, perdi o foco. Entendeu? Então, vamos ficar atentos. Esse é o desafio dessa semana, é trabalhar esse chakra, se você se lembrar. Tudo bem se não lembrar, na hora que lembrar, trabalhe. Um beijo a todos e eu aguardo vocês hoje às 20 horas para essa aula da criança interior. Beijos, até a noite para quem puder. Até!